Ele dá que tem um. Tem que ler, né? Vou É, ler lê o então. textinho, fazendo favor. Um tanque com volume de 1.200 litros está completamente cheio de gasolina. Esse tanque fica armazenado em um galpão com temperatura controlada de 20 graus Celsius. Por falta de espaço no galpão, o tanque teve de ser levado para fora, onde a temperatura era de 30 graus Celsius, e ficou o tempo suficiente para atingir o equilíbrio térmico com o ambiente. Por causa da dilatação térmica, uma parte da gasolina transbordou por um dreno e foi perdida. Desprezando a dilatação térmica do recipiente e sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina é 1,2 vezes 10 a menos 3, o valor transbordado é de. Aí eu peguei a fórmula da dilatação volumétrica, certo? Isso. E aqui é o volume final, aqui é o volume inicial, aqui é 1, que é ficha, aqui é o Isso. gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina, e aqui é o delta T, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso. Muito bem. Aí aqui eu coloquei o volume final é o que a gente quer saber, aqui é os 1.200 litros que ele deu lá no enunciado, o 1 da fórmula, o coeficiente da dilatação e 30 menos 20, que é a temperatura final menos a inicial, e já ficou 10. Uhum. Aí, aqui eu já multipliquei 1,2 vezes 10, ficou 12 vezes 10 menos 3. E fiz o chuveirinho aqui, ó. 1.200 vezes 1 e 1.200 vezes 12 vezes 10 a menos 3. Aí ficou 1.200 mais 14.400 vezes 10 a menos 3. Isso. Aí depois eu tirei a anotação, que daí ficou 14,4, por causa que aqui é menos 3, daí eu andei com a vírgula 3 cadinhos. Aí Uhum. ficou 1.200 mais 14,4, que dá 1.214,4. Aí, como ele quer saber o tanto que vazou, eu peguei os 1.200, que ele falou que era a capacidade, e Uhum. tirei do volume final, para saber o quanto que saiu, o tanto que não cabia no tanque. E daí deu 14,4. Muito bem. Exatamente isso, Isa. Passo a passo. Você fez certinho. Uma outra forma de fazer também é que você usou aquela fórmula lá do volume final é igual ao volume inicial, vezes. Aí colocou tudo no parênteses, né? Também poderia ter usado aquela fórmula da variação do volume, que aí a resposta sairia direto. As duas formas estão corretas, tá? Era só você pegar e ele te deu o volume inicial, te deu o coeficiente de dilatação volumétrico. O que você tem que prestar atenção? Coeficiente, se ele tivesse dado o coeficiente de dilatação linear, você teria que lembrar que o volumétrico é 3 vezes o linear, tá? É comum aparecer isso em alguns exercícios. Então, ele falou, já deu direto o coeficiente de dilatação volumétrico. E aí só multiplicar, né? Muito bem, parabéns, isso, certinho. Vou colocar aqui teu pontinho. Ó, só para confirmar então, quem vai ter o ponto extra nessa prova é o Guilherme, a Júlia, o André, a Evelyn e a Isabela, de acordo com as ações. Eu? É isso. O Botega, o Caio, o Dota e a Eduarda não fizeram, vai estar com pontinho negativo. Alguém quer fazer o exercício 2 ou não? Vou deixar aberto. Ó, professor, eu fiz, mas não sei se está certo. Eu acho que está errado, na verdade. Não é que eu não sei se está certo, eu acho que está errado. Tá, então faz assim, ó. Faz o 3, já que você quer fazer. Eu vou fazer o 2, que ele é um pouquinho mais complexo. E depois aí você dá a resposta da 3, pode ser? Tá, pode ser. Mais fácil. Então Beleza. vamos lá. Estão vendo aí, né? Para termos maior precisão na análise do líquido transbordado, devemos levar em consideração também a dilatação do recipiente. Sabendo que o tanque é feito com plástico de coeficiente de dilatação linear
de 80 vezes 10 a menos 6, o valor transbordado de fato é de... Ó, lembra que eu falei na última aula que quando a gente fala da dilatação dos líquidos, principalmente da água, né? Nós não levamos em consideração a dilatação do frasco. Mas quando eu considero a dilatação do frasco, vocês acham que a variação do volume dilatado vai ser maior ou menor que quando eu não considero? O que vocês acham? Hein? Quando a gente leva em consideração a dilatação do frasco, o volume final vai ser maior ou menor que o volume lá quando a gente considera o frasco? Maior? Menor, né? Porque quando o frasco dilata, ele vai aumentar o volume dele, automaticamente vai caber mais volume de líquido dentro do frasco. Então, o que vai transbordar, que é o excesso, que é o que a gente fala que dilatou, vai ser um valor menor do que quando a gente não considera a dilatação do frasco, tá? Mas vamos lá, então, ó. Quando acontece esse tipo de exercício que fala para considerar, ele está pedindo para considerar, ó, a dilatação do recipiente. Então, ele está pedindo para levar em consideração, tá? E ele deu que a dilatação linear do frasco é de 80 vezes 10 a menos 6. Só que eu não estou falando de dilatação volumétrica. Então, o que eu faço com a dilatação para calcular o coeficiente de dilatação volumétrica? Ele é 3 vezes, ó, coeficiente do recipiente é igual a 3 vezes o linear, né? Porque eu quero saber o coeficiente volumétrico. E ele me deu o linear. Então, o coeficiente de dilatação linear, volumétrico, é 3 vezes o linear, né? Então, isso que ele fez aqui, ó. Ele multiplicou. Para saber o quê? Qual vai ser o coeficiente de dilatação volumétrico. E aqui ele descobriu que vale 0,24 vezes 10 menos 3. Ele só multiplicou por 3, né? 3 vezes 80 vezes 10 menos 6, tá? E chegou nesse resultado aqui. E aí, o que acontece? Lembra que quando a gente fez também lá, falando sobre os coeficientes de dilatação, ele chegou nessa relação aqui, ó, para saber o coeficiente aparente, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, quando a gente considera o frasco, o coeficiente de dilatação é igual o coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente, não é? Então, vamos lá. Qual que é o coeficiente de dilatação volumétrico real? É esse aqui, ó. 1,2 vezes 10 menos 3, que é o real. Igual o aparente que eu quero descobrir, mais o coeficiente do recipiente, da dilatação do frasco, que é o que a gente calculou aqui, ó, tá? Daí ele equacionou e descobriu que o coeficiente volumétrico aparente é igual ao quê? 0,96 vezes 10 menos 3. Ele só substituiu aqui na fórmula, tá? Para saber qual que vai ser o coeficiente dessa variação que teve, tá? Do que coube a mais. Então, ó, olha que interessante. Quando ele calcula a variação do volume aparente, o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, que variou 10, né? Ele variou de 20 a 30 graus. Então, a variação da temperatura foi de 10 graus. Então, a variação do volume aparente vai ser de 11,52 litros. Percebam que a variação, quando eu levei em consideração o frasco, percebe que o volume foi menor, tá vendo? Ó? Do que aqui, ó. Aqui foi 14,4. Quando eu considerei o volume, a dilatação do frasco, olha o que aconteceu. O volume final diminuiu, tá? Porque o frasco dilata, automaticamente cabe mais líquido dentro do frasco, e o que vai transbordar o volume em excesso aparente vai ser menor do que realmente quando eu não considero a dilatação do frasco, tá? Então, alternativa D, 11,52. Ó, pessoal, quando tiver exercícios desse porte aqui na prova, eu quero que vocês convertam sempre para grau Celsius, tá?
Se tiver temperatura em outra unidade, faz a conversão e eu quero que calcule a variação da temperatura em graus Celsius, ok? Recado está dado e gravado. Tem várias testemunhas. Então, os exercícios que tiverem na prova de dilatação, vocês vão converter tudo para a escala Celsius e a variação da temperatura eu quero que façam em graus Celsius. Vai ser exercício fácil igual esses, né? Isso. Super fácil. Ó, e agora, brincadeiras à parte. Não está difícil. Por quê? Eu não quis complicar, colocar o grau de dificuldade, só que eu não tirei da internet. Eu fiz 8 exercícios, eu fiz mesmo. Então, assim, se você tiver consulta, se você souber onde está o conteúdo, se você prestar atenção na aula, você vai conseguir fazer, porque não está difícil o conceito. O que tem é muita pegadinha, que eu falei para ler. Leia com atenção. Mas a parte de cálculo não está difícil. Tá bem tranquilo. É tipo esses aqui, facinho. Tá? Gabriel, quer fazer o exercício número 3? Ou não? Se não tem problema, eu não vou te dar ponto, só opcional. Se uma outra pessoa... Eu fiquei entre duas questões, eu não sei ainda qual que é a certa. Entre duas. Tá, vamos ler. Assinale a alternativa que indica o evento da natureza que pode ser observado com ocorrência pelos estudos de calorimetria e dilatação térmica. Qual dessas alternativas você acha que é certo? Posso responder, Matheus? Pode. É a D, Por que é a D? porque ao solidificar-se, tornar-se sólido, ela aumenta o volume. Tá, mas a água aumenta o volume por quê? O que acontece com a água? Ela fica compactada, não fica? Por causa que aí se coloca a água numa garrafinha e coloca no plástico, vidro, no congelador, quando ela estufa, ela racha, então aumenta o volume. Isso, exatamente. Porque a resposta certa é realmente a D. O que acontece com a água? A água, diferente dos outros líquidos, ela tem um comportamento diferente, né? Que é o que nós chamamos de dilatação anômala da água. Ao contrário, quando você diminui a agitação, ou seja, quando você diminui a temperatura, é comum do líquido contrair, certo? Ele vai contrair e quando ele contrai, ele diminui o volume. Isso se fosse um sólido, qualquer outro objeto. Porque eu falei lá no começo desse conteúdo que toda vez quando a gente esquenta alguma coisa, quando aumenta a temperatura, esse objeto, esse sólido, esse líquido, ele tende a expandir o seu tamanho. Só que a água ela tem um comportamento diferente. O que acontece? Quando você solidifica, ao invés dela diminuir o tamanho, né, ela aumenta o volume, porque ela é diferente. O processo da água ele é estudado em específico porque a dilatação da água é diferente. Então, quando você diminui a temperatura, né, o volume, ele aumenta. Ou seja, se você pegar lá, exemplo, 1 litro de água no estado líquido, né, e você pegar 1 litro e colocar na forminha do gelo e fazer gelo com aquele 1 litro, automaticamente, quando ele virar gelo, ele vai aumentar o seu tamanho. Por isso, e um bom exemplo, por isso que as garrafas de cerveja, de refrigerante, se fica muito tempo no congelador, elas estouram, tá? Porque a água, ela aumenta de volume. Muito bem. Quando ela solidifica. Exercício 3, alternativa certa é a alternativa D. Deixa eu anotar aqui. Vamos lá. Então, essa parte de dilatação, temperatura, ficou claro, né? Agora nós vamos entrar no conceito de calor. Eu não sei, quem mora aqui em Chapadão há mais tempo, acho que vai concordar comigo. Do ano passado para esse ano, eu acho que esse ano está muito mais calor que o ano passado, não tá? Ou não, é impressão minha? Na impressão com certeza. tua, assim. Tá, prof. Tá pra caralho. Acho que Não, porque mas tem... ano passado até fez um frio, né? Agora não fez nada, só Esse ano que não fez nada de frio. Nada, nada, nada. Todo mundo falava que na Expo Sul, ano passado, era frio de rachar o queixo. Já não fez aquele frio. Uma vez era frio de rachar o queixo, mas antigamente tá calor. era. Agora, ano passado já não fez frio. Esse ano não vi frio aqui ainda. Aquele frio não tem.
Tá, mudou Eu muito. lembro que quando o meu irmão nasceu, a gente teve que usar aquele casacão bem grosso, sabe? Porque era muito frio. Tipo, chegou a 5 graus no Chapadão. Nunca mais voltou frio assim. Isso é tão verdade que eu, quando eu mudei pra cá, eu falava assim, que lá em Santa Fé é muito quente, muito, muito quente mesmo. Ainda assim, aqui estando mais quente, não é mais quente que lá. Lá é uma amostra do inferno, de tão quente que é. E eu falava assim, nossa, aqui em Chapadão não precisa dormir com ar, não precisa de ar-condicionado, porque era fresco no ano passado, né? Como eu estava acostumado com Santa Fé vir para cá, eu achei que fresco. Só que esse ano eu não tô dando conta. Eu só não vou comprar um ar-condicionado porque, né, ano que vem eu tenho outros planos aí. Mas, se não, eu teria que comprar, porque esquentou muito de um ano para o outro. Aí eu te pergunto, a afirmação que eu disse, que esse ano tá mais calor que o ano passado, está certo ou tá errado? O que vocês acham? Já com essa afirmação que eu acabei de falar. Tá errado. Tá errado. Por quê, Júlia? É porque calor não é, tipo, você fala tá frio, tá certo, mas agora fala tá calor, tá errado. Tá errado. Porque o calor, ele é diferente de temperatura, né? Quando você fala, Calor, prof, é o grau de agitação das moléculas. Tá certo? muito bem. É a transferência de energia térmica, está ligado diretamente com a agitação das moléculas. Muito bem. Parabéns, Maria. Ponto para você. É exatamente isso. Quando a gente fala tá frio, tá quente, tá certo. Agora fala, nossa, eu tô com calor, tá errado. Porque o calor, ele é diferente de temperatura, né? Temperatura a gente sabe o que é. Hoje tá um dia muito quente. Isso é temperatura. Agora, falar que hoje está muito calor está errado, porque o calor ele está relacionado à transferência de energia térmica. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sinto muito, eu tenho uma sensação térmica muito quente. Então, assim, tudo para mim tá quente. O ar-condicionado pode estar no 16 e eu vou estar suando. Vocês lembram na sala de aula, né? Porque é um pouco por causa da minha gordura, né? Isso contribui. Mas eu sinto um calor danado, não é calor. A minha temperatura ela é elevada. E quando você tem um corpo com uma temperatura maior que outro corpo, qual que é a tendência? Eu vou ceder calor, ou seja, é como se eu estivesse doando minha energia térmica quente para outra pessoa que está com uma energia térmica menor. Então, por exemplo, quando a Júlia e o Pedro Otávio são namorados, quando tá frio, ela se encolhe e ele abraça ela. Se o corpo dele estiver mais quente, ele vai transferir o calor do corpo dele para ela. Por quê? Quando eu tenho dois corpos, um do lado do outro, o corpo que tem mais calor, ou seja, está com uma temperatura maior, tende a ceder a temperatura para aquele que está com uma temperatura menor. Então, por isso que quando as meninas geralmente fazem isso, né? Tá com muito frio, vai lá e me abraça, tipo, me esquenta. Por quê? Geralmente, a pessoa que está com mais calor vai passar o calor do corpo da pessoa para quem está com frio. Porque essa é a tendência. Então, o calor, ele é diferente de temperatura e o calor está relacionado ao quê? Ao transporte de energia térmica, tá? Então, vamos lá, para vocês, vamos ver a definição aqui, ó. Historicamente, houve muita discussão em torno do conceito de calor. Duas teorias prevaleceram por mais tempo. A teoria do calor como um fluido chamado calórico. O que é um fluido? Alguém lembra? Fluido. Fluidos são os líquidos e os gases, tá? Quem tiver lá na parte de hidrostática. Fluidos são os líquidos e os gases. Então, a teoria do calor como um fluido chamado calórico e a teoria do calor como resultado do movimento das partículas de um corpo. Ambas explicavam de maneira satisfatória alguns fenômenos e não explicavam outros. Um dos primeiros a medir o calor foi o físico, químico e médico escocês Joseph Black. Por meio de suas experiências, ele comprovou que calor não é o mesmo que temperatura e foi além, pois percebeu que fornecendo calor para o gelo, ele não aumentava a sua temperatura. Assim, ele introduziu os conceitos de capacidade térmica, calor sensível e calor latente, criando o que se conhece hoje por
calorimetria. Atualmente, a teoria mais aceita lembra um pouco as duas, mas a ideia do calórico foi abandonada, prevalecendo o conceito de energia. Dessa forma, o calor pode ser assim definido. Calor é a energia que se transfere espontaneamente de um corpo com uma temperatura maior para um corpo com temperatura menor. Então, olha aqui, ó, esses dois cubos. Esse cubo A aqui, né? Esse cubo A, ele tem uma temperatura maior que o cubo B. Ou seja, qual que é a tendência? O corpo que tem mais calor transmitir esse calor para quem está com uma temperatura menor. Então, ele vai transportar a energia térmica, que no caso é o calor. Por isso que eu não posso falar, nossa, hoje está muito calor. Calor está errado. Hoje está muito quente. Aí tudo bem. Agora falar, hoje está muito calor, está errado. Estou com muito calor. Pode até ser que o seu corpo está muito quente, então você está com muito calor, tá? Mas falar o dia está muito calor, não. Aí tá errado, tá? Então tem que tomar cuidado para hora de falar. Eu sei que no dia a dia ninguém vai ficar lembrando disso, né? É igual a gente fala do peso lá, né? Ai, quantos quilos você pesa? Não é peso, é massa. Ninguém vai ficar falando, qual que é a sua massa? Ninguém vai perguntar isso. Então, usualmente a gente fala, nossa, hoje está muito calor, né? Mas não é o correto do ponto de vista. E um outro conceito que falou aqui atrás. Ele disse sobre calor sensível e calor latente. Alguém lembra qual que é a diferença desses dois tipos de calor? Não, né? Tá, depois eu explico então. Já que ninguém lembra. Tudo bem. Vou aceitar como um não. Capacidade térmica. Tá? Aqui, ó, resumindo. Calor é uma forma de transferência de energia. Um corpo não pode possuir calor. Tá? Ele vai transferir calor. Estamos falando de transferência de energia. Tá? O corpo não pode possuir calor, porém ele pode possuir fato de energia interna, que é a soma da... Isso não tem nada a ver. Eu não preciso falar, não. Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Mesmo provando que calor e temperatura são grandezas distintas, Joseph Black percebeu que quando não há mudança de fase, a variação da temperatura é diretamente proporcional ao calor absorvido ou perdido pelo corpo. Como assim? Vocês sabem que a água ela muda de fase, né? Nós temos a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A água, dependendo da quantidade de calor que eu vou passar, transferir para ela, ela vai mudar de fase, tá? Então, nesse caso da água, se eu dou o calor para a água, se eu estou cedendo calor para a água, ela muda de fase, tá? E isso nós chamamos de calor latente, porque houve uma mudança de fase, que eu vou explicar mais para frente para vocês. Quando não há mudança de fase, a quantidade de calor que eu recebo, ela é proporcional à variação da temperatura do ambiente que está me transmitindo esse calor. Então, por exemplo, o dia. Conforme no decorrer do dia, o dia vai esquentando, vamos dizer assim, a temperatura no decorrer do dia vai aumentando, eu recebo a quantidade de calor proporcional à variação de aumento da temperatura durante o dia. Então, por exemplo, quando a gente acorda, a temperatura está mais fria, não tá? Aquele ventinho gostoso de manhã quando a gente levanta. Quer dizer o quê? Que a temperatura do dia está baixa. Então, conforme essa temperatura ela vai aumentando, eu vou recebendo uma quantidade de calor proporcional à variação do aumento da temperatura. Então, isso é capacidade térmica. Quando o Q é a quantidade de calor, tá? É a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, a quantidade de calor que eu recebo, ela é proporcional à variação da temperatura. Então, se eu pegar a quantidade de calor e dividir pela variação da temperatura, eu vou ter um valor constante, que vai ser a minha capacidade térmica, tá? Capacidade térmica é essa forma que eu recebo calor, tá? Então, capacidade térmica é
quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Ou também posso reescrever a fórmula dessa forma, desse jeito aqui, né? Ok? Utilizando a temperatura em graus Celsius, ele definiu a unidade de calor, chamando-a de caloria. Dessa forma, a unidade de capacidade térmica será calorias por graus Celsius. Só que nós também podemos fazer uma relação como sendo uma caloria, porque o calor não é a energia, o transporte de energia térmica. Qual que é a unidade como é que chama? Qual que é a unidade de energia? Prof. Oi. Eu ia falar errado. Qual que é a unidade padrão da energia? Caloria? Não, de energia. Energia de forma geral. Joule. Já. Joule, exatamente. Então, quando a gente fala de calor, usualmente costumamos trabalhar com a unidade de caloria. Mas no sistema internacional é trabalhado com uma energia sendo joule. Então, existe uma relação, ó. Uma caloria é o equivalente a 4,18 joules. Mas eles arredondam e consideram como sendo 4 joules, tá? Então, é muito comum aparecer eles pedirem a resposta em joule ou em caloria. Qual que é a relação das duas? Uma caloria tem 4 joules. Então, se um corpo tem 2 calorias, ele tem 8 joules. E assim por diante. Então, é válida essa relação, tá? Só que é tão interessante isso que no sistema internacional, qual que é a unidade padrão de temperatura? O Kelvin, né? E eu não disse que a capacidade térmica é igual ao calor dividido pela variação de temperatura? Então, no sistema internacional, a unidade de calor é o joule, não é? Porque é energia térmica dividido pela variação de temperatura. Então, no sistema internacional, a unidade padrão de capacidade térmica é o joule por Kelvin. Só que a gente não costuma utilizar essa unidade, tá? Nós costumamos utilizar o quê? Caloria por grau Celsius. Então, cuidado com as unidades. Usualmente, caloria por grau Celsius. Mas no SI é o joule por Kelvin, tá? Então, muito cuidado com essas unidades de medida aqui, ó. Isso aqui pode pegar vocês. E lembrando sempre que na relação que uma caloria equivale a 4 joules. Quando você precisar fazer a conversão, você tem essa relação. Uma caloria, 4 joules, tá? Então, ó, observações. A capacidade térmica não deve ser interpretada como a quantidade de calor que um corpo pode absorver, pois ela significa simplesmente o calor necessário para variar em uma unidade de temperatura do corpo. Capacidade térmica é uma característica do corpo, que pode ser feita de diversas substâncias. Então, a capacidade capacidade térmica depende do corpo, tá? Só que vai ter uma outra unidade aí, que é o calor específico, que eu vou explicar agora. Esse calor específico é um valor que vai me ajudar a entender quem tem mais facilidade de doar ou receber calor. Tá? Como assim? Não entendi. Vamos lá, vamos entender melhor esse conceito de calor específico e capacidade térmica. Os experimentos feitos por Black mostraram que para corpos constituídos de uma única substância, a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa dessas substâncias. Assim, ele percebeu que para uma única substância, a razão entre a capacidade térmica e a massa é constante, que no caso é o calor específico. Essa constante ele chamou de calor específico da substância, para a qual usaremos o símbolo Czinho. Assim podemos escrever: capacidade térmica dividido pela massa é igual ao calor específico da substância. Então, quando eu quero saber o calor de um objeto, de uma substância específica, eu vou utilizar essa relação. Capacidade térmica dividido pela massa é igual ao calor específico, tá? Olha que interessante, ó. Aqui nós temos, vamos ver. Cadê? Aqui, ó. Nós temos o calor específico de algumas substâncias. Vamos analisar, a princípio, para vocês entenderem o que é calor específico.
Vamos analisar a água e o ferro. Quando você esquenta a água e quando você esquenta o ferro, quem esquenta mais rápido? O ferro. O ferro. Por quê? Porque o calor específico do ferro é muito menor que o calor específico da água. Então, isso quer dizer o quê? Como o calor específico do ferro é menor que o da água, o ferro é muito mais fácil de receber calor do que a água. Entendeu? Então, o calor específico, ele está relacionado a esse conceito. Um outro exemplo, quando a gente vai para a praia, nós temos lá areia e a água do mar. Dependendo quando tá lá 2, 3 horas da tarde, aquele dia que o sol tá rachando mamona, tá quente pra caramba. Você vai na areia e você queima o seu pé. Aí você vai na água e não tá quente igual. Só que eles estão expostos a uma mesma fonte de calor, que no caso é o sol. O sol está esquentando a areia e está esquentando a água. Porque quando você pisa na areia, você queima o pé e quando você vai na água, você não morre fervendo lá dentro da água? Por causa do calor específico. Por causa do calor específico. Vocês acham que, de acordo com esse conceito, o calor específico da areia é menor ou maior que o da água? Menor. Menor, porque a areia, ela tem como o calor específico da areia é menor, ela tende a receber mais calor do que a água. Por isso que quando você vai no rio, na praia, você queima o pé na areia e na água não. Mas aí você fica naquela dúvida, mas por que acontece isso? Porque o calor específico da areia é menor que o calor específico da água, ou seja, a areia ela recebe o calor muito mais fácil do que a água, certo? Tá claro ou não? Sim. Estão compreendendo? Sim, prof. Então, beleza. Então, a unidade de calor específico é caloria por grau Celsius, tá? E através disso, nós conseguimos chegar na equação fundamental da calorimetria, que alguns chamam de Kim macete. Quando vocês aprenderam essa forma chamada como Kim macete ou não? Eu não, O prof. Cristiano falava assim pra gente. Não lembro. Oi? O Cristiano falava assim pra gente. Ele falava o que Ele mais falava que o que maceta. maceta. Kim macete ou? Que maceta? Alguém me ajuda aí. Isso aí mesmo. Pode ser também. O pessoal conhece como que macete, né? Que macete. O T não entendo ali porque que tá com T, mas aí muitos vão chamar de que macete. Nós vamos assistir algumas videoaulas e os professores vão falar a fórmula do que macete, né? Equação fundamental da calorimetria. Então, o que é essa equação? Quando o calor é transmitido e não acontece a mudança de fase, nós chamamos de calor sensível. Tá? Ou seja, quando nós aquecemos a areia, ela vai derreter? Não, né? Quando a areia não derrete, então calor sensível. Ela vai variar a temperatura, porém ela não vai mudar o estado físico dela. A areia, ela está no estado sólido. Eu não vou derreter a areia, tá? Pode ser que se eu expor a areia a um calor muito grande mesmo, eu posso até conseguir tentar derreter a areia. Não sei se é possível, mas vai saber, né? Mas quando você varia a temperatura e não acontece a mudança de fase, nós chamamos de calor sensível. Quando existe mudança de fase, que é no caso da água, quando você cede calor para a água, o que acontece? Ela vai sair do estado sólido e vira o líquido, porque você está doando calor para ela, e quando você doa mais calor ainda, ela vai para o estado de vapor, certo? Então, olha que interessante, a água muda de fase, né? Ela vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, houve uma mudança de fase, houve uma mudança do estado da substância. Então, aí, quando há uma mudança, nós chamamos de calor latente. Quando não é o calor sensível, que é calculado pela fórmula do Kim macete. Como que é essa fórmula? A quantidade de calor que um corpo pode doar ou receber é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá?
E só para encerrar aqui, tá? A quantidade de calor, como eu disse, o Qzinho geralmente é utilizado o caloria, tá? A unidade de medida. Só que pode aparecer também como sendo joule, ok? Porque a unidade, como o calor é uma energia térmica, então ela pode aparecer como se fosse joule. Observações. Quando o corpo esquenta, ele recebe calor sensível. E Q é um número positivo. Então, quando você fizer essa fórmula aqui e o Q der um valor positivo, quer dizer que ele recebeu calor. Quando o Q der um valor negativo, quer dizer que ele cedeu calor. Então, ele está doando o calor dele para outro corpo. Quando a gente tira o gelo do congelador e traz ele para a temperatura ambiente, a temperatura ambiente vai estar mais quente que a temperatura do congelador. Então, no caso, o gelo vai receber calor do ambiente. Então, se eu fosse calcular a quantidade de calor do gelo, como ele vai receber calor do ambiente, então o Q vai ser positivo, tá? E a potência térmica, assim como nós temos lá potência elétrica, potência mecânica, né, que a gente já estudou, o que é potência? A potência é a quantidade de energia dividido pelo tempo. Mas qual que é a energia que nós estamos trabalhando agora? A energia térmica, que é o calor. Então, a potência é energia sobre tempo. Ou também pode ser calor sobre tempo. Só que o calor não é o que macete? Não é isso? Então, a potência vai ser o quê? Isso aqui dividido pelo tempo, tá? Qual que é a unidade de potência? Watts. Watts. Só que como a gente trabalha com potência térmica, pode ser que apareça também como sendo calorias por segundo, tá? É uma outra unidade que pode aparecer quando a gente fala de potência térmica. Quando um corpo tem uma potência térmica maior, quer dizer que ele tem uma capacidade alta de doar ou ceder calor num intervalo de tempo pequeno, tá? Então, isso é potência térmica. Quanto maior a potência, maior vai ser o rendimento de doar ou ceder calor para um corpo, tá? Certinho? Ficou claro? Não vou passar tarefa para vocês têm muita coisa para fazer. Vocês têm que estudar bastante para a prova, quinta-feira.